Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. O Evangelho é claro ao dizer que é uma obra muito grata a Deus a visita aos presos. Isto é uma obra de misericórdia, como ensina a Santa Igreja Católica. No entanto, a CNBB quer ir além e não seguir o Evangelho de Cristo simplesmente, mas seguir o Evangelho de Lula, em que não é para visitarmos os presos, mas é para os presos nos visitarem. Estas são as famosas saidinhas, que a CNBB tenta salvar, em meio ao clamor geral da população contra estas malditas saidinhas que só têm trazido insegurança para as famílias do nosso país. A CNBB, usando do dízimo das pessoas para promover uma agenda política, vai até o Congresso e pede que eles mantenham o veto de Lula contra uma parte da lei que, na prática, proíbe estas saidinhas. Isso saiu também no site oficial do Partido dos Trabalhadores, porque é claro que isso lhes favorece. E, na verdade, quem duvida que a CNBB é um departamento do Partido dos Trabalhadores, tem uma afinidade tão grande que quase parece o braço religioso do PT. O PT, que vive dizendo que a religião está sendo instrumentalizada pela direita ou extrema-direita, ele mesmo não deixa de usar a mesma religião para seus próprios fins. E, de fato, a CNBB tem feito isso, agido de uma maneira dupla, seguindo um duplo padrão. Ao mesmo tempo que a CNBB pede para os fiéis deixarem de lado a polarização, as discussões e conflitos partidários, porque somos todos irmãos, principalmente depois que Lula voltou à cena do crime, ainda assim, quando se manifesta, seja pela sua ação, seja pelo seu silêncio, a CNBB sempre toma uma posição partidária, que é exatamente o caso aqui. Quando é uma coisa que favorece a direita, como a defesa da propriedade, da liberdade de expressão e outras coisas, então a CNBB se cala. Mas quando se trata de uma pauta que favorece os eleitores de Lula e o próprio Lula, como é o caso das saidinhas, então a CNBB se manifesta imediatamente. Esse é o modus operandi da CNBB. E é por isso, então, que nós vemos realmente que eles querem ir além das suas atribuições, que é ensinar, promover o Evangelho de Jesus Cristo e servir, na realidade, como uma extensão, uma organização que favorece o crime, que é o que nós vemos quando olhamos para os frutos. O que, afinal de contas, acontece nessas saidinhas? Ou quais são os frutos produzidos por essas saidinhas? Porque, vamos lá, nas coisas boas que elas podem produzir, que seria o contato com a sociedade, isso já acontece com a visita, que parentes e religiosos podem fazer aos detentos. E também acontece, aqui no Brasil a legislação é bastante branda e leniente com os bandidos, vocês sabem, existe até prêmios e progressão da pena pelo bom comportamento. E isso não é segredo para ninguém. E já é bastante, muito benigno, na verdade, coisa que não acontece em outros países. Mas, na verdade, por que afinal se quer proibir completamente as saidinhas? Porque o resultado dela não é bom. Novamente, vamos ao Evangelho. Pelos frutos os conhecereis. Se a CNBB seguisse o Evangelho, não faria o que está fazendo agora. O problema é que eles seguem o comunismo. Esse é o problema deles. Vamos ver então algumas notícias sobre as saidinhas para vocês entenderem um pouco sobre os frutos. Horas após ser solto em saidinha, homem é preso por estuprar menina desacordada. Preso é
indiciado por estuprar irmã de 13 anos durante saidinha no interior de São Paulo. Polícia Militar de Minas Gerais confirma a morte de policial baleado por preso da saidinha. Durante saidinha de Natal, homem é preso por tráfico e furto à casa no centro de Piracicaba. Detento em saidinha é preso após roubo com refém em Caraguatatuba. Foragido da saidinha é preso ao roubar motorista de aplicativo em BH. Durante saidinha, condenado é preso após furtar uma moto em Camboriú. Detento em saidinha temporária é preso tentando fugir com drogas em Blumenau. Preso por feminicídio, mata outra mulher em saidinha de Natal. Detento que matou mulher durante saidinha é preso mais de um ano depois em BH. Preso de saidinha, bate carro em ônibus e deixa 7 feridos na Serra. Essas são apenas algumas notícias para vocês se inteirarem do que são os frutos das saidinhas. E por isso, o Congresso, representando um clamor realmente popular, se levanta contra essa medida. Uma medida que só tem trazido, como disse, insegurança para as pessoas. Mas, em vez de procurar o bem comum, a CNBB quer promover o bem dos eleitores em massa de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, eles sim tomaram o seu partido. E se você, católico, não é deste partido, que é o partido do mal, e é o partido do crime, então o que você tem que favorecer, ajudar, estar em comunhão com esses bispos, que em vez de representar e promover o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estão, na verdade, a combatê-lo. Em vez de promover uma misericórdia universal, uma misericórdia para todos, uma misericórdia para com as vítimas, também, não só para com os bandidos, eles, ano após ano, seguindo o exemplo de Francisco também, vão dignificando o crime. Aí você tem uma imagem de Francisco visitando uma prisão feminina, fazendo a cerimônia do lava-pés. Muito bem para as condenadas, mas e a misericórdia para com as vítimas? Não existe? Esse é o problema da esquerda. Em vez de promoverem uma misericórdia com a justiça, eles querem somente a misericórdia. E a misericórdia somente para o pecado, e não para a vítima do pecado. Nós não devemos seguir os seus conselhos. E, na verdade, devemos, antes de tudo, aderir àquilo que São Paulo apóstolo nos ensinou e que também tivemos a oportunidade de postar em nosso site. Ele disse assim na Epístola aos Romanos: Rogo-vos, porém, irmãos, que não percais de vista aqueles que causam dissensões e escândalos contra a doutrina que vós tendes aprendido, e apartai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, Senhor nosso, mas ao seu ventre, e com doces palavras e com bênção enganam os corações dos simples. Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Com isso em mente, caros católicos, vamos nos apartar, nos afastar destes traidores do Evangelho de Cristo e cúmplices de comunistas. Vamos nos aproximar daqueles sacerdotes que eles perseguem, sacerdotes tradicionais, que querem promover o catolicismo íntegro na sua doutrina, nas suas práticas. É isto que nós devemos fazer. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.